Vamos continuar aqui, hein? Essa próxima aula, ela é mais curtinha. Ela tem o objetivo, então, de trazer para vocês os conceitos iniciais para a gente começar a falar de manejo de bacias hidrográficas, pensando, então, no manejo florestal, tá bom? Então, a gente falou bastante já sobre a importância da disciplina e sobre a questão da hidrologia no mundo. E falei bastante para vocês da questão multidisciplinar da água, né? Então, a hidrologia ela é uma ciência que ela é aplicada em várias ciências, então ela está permeando, né? O nosso fluido universal permeando vários conhecimentos aí na sociedade. Então, a gente aplica na hidrologia ferramentas que vêm também de outras áreas. Então, a gente tem matemática, química, física, biologia, geografia, tudo isso está junto quando a gente fala hidrologia. Ela acaba se tornando deixa eu colocar aqui, ela acaba se tornando uma ciência complexa, justamente porque ela tem o envolvimento de vários conhecimentos aplicados. Quando a gente fala de aplicação dos conhecimentos de hidrologia, né, a gente tem várias áreas de atuação que envolvem hidrologia e, portanto, vários profissionais que são aptos a trabalhar com hidrologia. Porém, cada profissional na sua área de atuação dentro do seu âmbito da hidrologia. Então, quando a gente fala assim, quem trabalha com água na atmosfera, né, a hidrometeorologia, água no solo, pedohidrologia, oceanos, oceanologia, a água que vai ser utilizada para consumo humano, potamologia, né, a água dos rios para consumo humano, a água dos lagos, limnologia, água subterrânea, hidrogeologia, e água que estão em geleiras, criologia. Então, tem várias ciências, várias logias que estão relacionadas à hidrologia. E isso está relacionado com o nicho dentro do ambiente da água que a gente está falando. Bom, voltando aqui só um pouquinho, então a gente tem várias engenharias, né, que estudam e que aplicam a hidrologia. A gente tem os geólogos, a gente tem os biólogos, os ecólogos, a gente tem, deixa eu ver, várias outras profissões, né? Quando eu falo engenharia, estou falando de várias, então daí fica difícil. Mas dentro da engenharia, você tem vários engenheiros que aplicam conhecimento de hidrologia. Nas ciências agrárias, de uma forma geral, nas ciências biológicas e nas ciências sociais também. Aqui não aparece, mas uma ciência muito recente também, que vem sendo desenvolvida e aplicada, é a sociohidrologia, né? Quando a gente trabalha a questão da hidrologia aplicada às questões sociais, que está cada vez mais em destaque devido ao que a gente falou, né, logo no final da aula anterior, que é a questão das crises hídricas. E o desenvolvimento da hidrologia seguiu o desenvolvimento de toda a ciência, como um todo. Então, a gente teve o período de observação, em que o conhecimento ele era gerado por meio de observações, depois começou a parte de medições, né? Então, experimentos que mediam, equipamentos que mediam algum processo, algum fluxo, e isso foi sendo convertido em verdades, em conceitos, em teorias. Depois veio o período de experimentação, então a gente só podia acreditar que algo era real, verdadeiro, se um experimento ele tivesse replicabilidade e aquele resultado também fosse replicável, então confirmava aquela veracidade. O período de modernização, em que a gente começa a ter equipamentos e instrumentos que vão ser utilizados
para provar alguma coisa, algum conhecimento. Período de empiricismo, a gente não consegue provar, mas não tem como explicar, né, se não for por determinada verdade. O período de racionalização, em que a gente racionalizou tudo, né, então, embora tenham conhecimentos empiristas, mas a gente precisa tentar sempre comprovar esses conhecimentos, então, aplica-se todo o conhecimento já desenvolvido de equipamentos, de instrumentos, de cálculos, até chegar no período de teorização, em que fazemos simulações, em que olhamos para trás, estabelecemos um padrão e fazemos simulações futuras no sentido de teorizar alguma coisa, alguma verdade. Então, eu falo para vocês que a tendência é, por exemplo, o crescimento populacional exponencial. Por quê? Porque eu observei até aqui, né, os dados que eu tenho até aqui, e eu vejo que tudo corrobora para isso, né? E eu faço uma curva de projeção baseado no que já passou, e aí a curva se confirma, vai ter continua exponencialmente o crescimento da população. Então, esse é o período da teorização, por isso que surgem tantos modelos matemáticos, tantos modelos para a gente aplicar, e isso tudo vem paralelo ao desenvolvimento tecnológico também. Então, todos esses períodos, eles estão relacionados com o conhecimento que havia na época, mas também com o desenvolvimento tecnológico que cada período desse representou. Então, hoje, como nós temos computadores capazes de fazer muitos cálculos ao mesmo tempo, a gente tem condição de obter dados por sensores remotos ou por outras formas, né? Temos séries históricas, então a gente tem muita informação e muitos dados ainda para gerar informação. E não sei se vocês lembram, mas numa aula anterior eu falei sobre as estações experimentais de manejo florestal. E uma delas era o Egon-Will Gap, que é no Colorado, e que foi um experimento conduzido pelo método hidrométrico. Ou seja, nesse experimento, a gente pode observar os fluxos de massa terrestre do ciclo da água dentro de uma unidade experimental, que é a microbacia experimental, né? Esse método foi por volta aí de 1910. E o que consistiu esse experimento? Haviam duas microbacias de praticamente 80 hectares, então a área ela é parecida, elas são adjacentes, ou seja, elas estão na mesma montanha, então elas possuem a mesma formação geológica, elas estão localizadas na mesma região climática, e as duas tinham florestas, cobertura florestal. E foram instrumentalizadas, porque uma microbacia experimental ela tem que ter os instrumentos de medição dos fluxos. Então, ela tem um instrumento para medir a precipitação, pluviômetro, ela tem um instrumento para medir a vazão, né, um vertedor, uma régua linimétrica e o monitoramento contínuo. Ou seja, nessa época aí, alguém que ia lá todos os dias para fazer a medição. Uma vez por dia, talvez 2 vezes por dia. Esse detalhe, né, eu não sei. Mas o importante é saber isso, que ela foi monitorada, ou seja, ela foi acompanhada periodicamente a variação nos fluxos. Então, vocês viram que eu falei precipitação, né, e deflúvio, vazão, ou seja, a entrada de água na bacia, precipitação, e a saída de água, que é o deflúvio, a produção de água na bacia. Então, com essas duas variáveis sendo medidas continuamente, era possível estimar a evapotranspiração. Eu vou falar mais detalhes sobre esse método hidrométrico na aula de balanço hídrico. Mas agora o que importa para a gente é saber que
foi feito um experimento, né, em microbacias que estavam pareadas, ou seja, microbacias que têm mesmas características de formação geológica, clima, e a gente está falando aí de um experimento florestal, ou seja, uma delas sofreu um tratamento, ficou forte, uma delas, né, teve um tratamento, e o tratamento qual foi? O corte raso da cobertura florestal. Então, eram duas microbacias, mesmas condições geomorfológicas, mesmas condições climáticas, mesma cobertura florestal, e uma delas teve a cobertura removida. Aí, a figura do nosso experimento, né, tão famoso na década de 1910. Então, o que aconteceu? Essa é a grande pergunta. O experimento ele veio justamente para falar, e aí, o que acontece quando a gente remove a cobertura florestal completamente de uma bacia, de uma microbacia? Então, veja que a gente teve aqui alguns dados, né, desse experimento. Na microbacia que sofreu o tratamento, né, a gente teve um ano que nenhuma das duas teve alteração da cobertura. Então, é o que chama de período de calibragem. Nesse período de calibragem, a produção de água, o Q anual, que é o deflúvio anual, foi de 157,5 milímetros. E no tratamento, no ano do tratamento, foi de 185,5 milímetros. O que isso significa? Significa que teve um aumento, né? Então, um valor é maior que o outro. Mas a gente tem a microbacia testemunha. A testemunha não alterou a cobertura florestal. Se não alterou a cobertura florestal e houve alguma alteração, foi por conta da chuva. Então, nesse experimento, ocorreu realmente um aumento de chuva nesse ano que teve o corte. Esse aumento significou 2,5 milímetros, porque na testemunha também teve um aumento pequeno, que foi de 2,5 milímetros. Então, o que a gente faz, né, é descontar esse aumento que foi devido ao índice pluviométrico no aumento que houve desse período de tratamento na microbacia tratada. Então, vem assim a conclusão. A conclusão é que o corte raso produziu 25,5 milímetros de aumento no deflúvio anual. Como assim? De novo, a microbacia que teve a cobertura florestal removida teve consequência um aumento na produção de água no ano posterior. Então, cortou a floresta, aumentou a produção de água. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso ocorre? Isso ocorre. Isso ocorre e o contrário também é verdadeiro. Eu tenho uma microbacia sem floresta e eu vou plantar floresta na microbacia inteirinha. O que vai acontecer? Vai acontecer que a produção de água anual no ano posterior ao plantio ou nos anos posteriores ao plantio vai diminuir. O grande fator de alteração é a evapotranspiração. Se eu coloco floresta numa paisagem, eu estou aumentando a evapotranspiração. Se eu tiro floresta de uma paisagem, eu estou diminuindo a evapotranspiração. Agora, esse resultado, a gente vê, é o resultado, vamos dizer assim, resultado direto. Né? Ele ainda não é um resultado indireto, porque a gente não está falando de todos os fluxos hidrológicos que ocorrem numa bacia hidrográfica. A gente só está falando aí do deflúvio, da produção de água anual. Então, é importante a gente saber que isso é verdadeiro, até agora, na disciplina, porque a gente vai falar muito dos impactos de manejo, né? Então, essa história aqui ainda vai render muitas aulas. Nesse momento, o importante é saber que realmente aumentar a cobertura florestal diminui a produção de água, diminuir a cobertura florestal aumenta a produção de água, e isso vocês levem como verdade absoluta.
Mas como assim, professora? Porque a gente planta a árvore para produzir água. A gente faz isso, mas a gente vai entender o que é exatamente essa produção de água. Não é necessariamente maior volume de água, percebem? A floresta, ela tem um impacto positivo, mas não é só um olhar linear. Lembra que hidrologia é uma coisa complexa? Então, não é uma coisa assim, então eu vou plantar floresta, eu vou produzir água. Essa frase é que, assim, diretamente é que não pode ser aplicada. Mas, vamos lá, vamos continuar, porque é a disciplina inteira para a gente ter isso muito bem consolidado. Vocês lembram de uma resposta padrão que a gente aprende na engenharia florestal, eu acredito principalmente, eu conheço pessoas que não são formadas em engenharia florestal e não têm essa resposta na ponta da língua. Para perguntas que envolvem muitas coisas, na resposta a gente fala depende. Então é verdade que plantar floresta produz água? Depende. É verdade que cortar floresta diminui a água? Depende. E o depende tem um porquê, porque o negócio não é assim tão simples. Não é uma relação 2 mais 2 é 4, né? Depende. Então, para isso é que nós temos essa disciplina linda, maravilhosa, importantíssima, né? E que traz para a gente um monte de coisa para pensar, para refletir e que ajuda a compreender melhor esses fluxos e os impactos decorrentes das atividades antrópicas, né? E aí vocês viram que eu estou generalizando, não estou falando só da área florestal. Porque os conceitos que a gente vai ver de hidrologia florestal, eles podem ser aplicados em diferentes áreas. E quando a gente fala de manejo de bacias hidrográficas, a gente também está falando de vários tipos de manejo. Então, nesse sentido, a disciplina, ela traz a capacidade para o profissional aplicar esses conhecimentos no manejo que for necessário, no uso que for necessário. Então, a gente pode aplicar os conceitos de hidrologia florestal na área urbana, na área rural, com floresta, com agricultura, sim. Porque são vários conhecimentos organizados para compreensão das relações entre água e floresta. Então, a hidrologia florestal, ela é uma ciência, enquanto o manejo de bacias hidrográficas reflete todas as atividades operacionais que a gente pode aplicar numa bacia hidrográfica. E essas atividades, né, quando são realizadas baseadas no conhecimento da hidrologia florestal, a gente tem aí o bom manejo dos recursos naturais renováveis, né? E aí a gente estava falando assim de produção, vou colocar agroflorestal, né? Ou conservação dos recursos naturais, ou a questão da sustentabilidade aplicada ao uso dos recursos hídricos, tá bom? Quando a gente fala, e aí que vem o ponto que vocês todos estavam ainda sentindo muito incômodo quando eu falei que cortar floresta produz mais água, e aí vem essa questão do que é produzir água em uma bacia hidrográfica. Essa produção de água para nós, que vamos trabalhar os conceitos de hidrologia florestal, a produção de água, ela não é só vista em termos de quantidade, ela também é vista com as características de qualidade da água. Produção de água em uma bacia hidrográfica, para nós, a partir desse momento da nossa vida, passa a ser sempre os aspectos de qualidade e quantidade de água. E aí, por isso, é que para nós significam 3 grandes conjuntos de atividades operacionais. O manejo do solo, o manejo da evapotranspiração e o controle da poluição. Então, quando a gente fala assim, produzir mais água ou produzir menos água, a gente transforma
esse conceito de produção de água em manejo. Eu vou manejar o solo, eu vou alterar as propriedades do solo, ou vou conduzir as propriedades do solo para que tenha uma melhor qualidade e quantidade. Eu vou ter uma alteração na evapotranspiração devido às práticas que eu vou fazer na vegetação para pensar em produzir mais água ou menos água em qualidade e quantidade, entendeu? Para alterar esses parâmetros de qualidade e de quantidade. Da mesma forma, a questão da poluição, controle de fontes poluidoras, ou até mesmo de tratamento, né? Para pensar em qualidade e quantidade. Então, para nós, produção de água nunca vai ser dissociado por qualidade e quantidade, e as práticas de manejo vão ser principalmente focadas em solo, em evapotranspiração e em poluição. Ou contaminação, tá? Como vocês quiserem pensar. E aí, para isso, a gente tem a aplicação da ciência hidrologia florestal a várias terminologias, várias transformações de unidade. Isso está bem descrito na apostila, só trouxe aqui para vocês, assim, pensarem no sistema internacional, tá bom? E a gente tem comprimento, que é aplicado, por exemplo, para o curso d'água. A área, que é aplicado na bacia. Volume, veja que volume é metros cúbicos. Então, quando a gente fala volume, eu estou falando de um pacote fechado, volume. Mas quando eu falo vazão, é metros cúbicos por segundo. Então, imagina uma torneira aberta. É um volume por tempo. Tá? Então, eu falo, a vazão do rio é porque é um volume por tempo. Mas se eu falo assim, aquele rio produziu tantos metros cúbicos ou tantos litros, eu estou falando do volume já no tempo fechado, tenho que falar para vocês em quanto tempo que ele produziu isso. Agora você fala assim, um reservatório de 10 metros cúbicos, então eu estou falando de uma caixa, não preciso falar o tempo. Qualidade da água, a gente sempre usa concentração, né? Então, é concentração de alguma coisa por litro. Só que, muitas vezes, vocês vão estar trabalhando com a unidade milímetro, tá? Por quê? Porque o milímetro, ele traz para a gente a possibilidade de comparar valores independente da área. Porque como a gente fala de bacia hidrográfica, muitas vezes, ou de reservatório, a gente está falando de área. Então, eu falo assim para vocês, em Piracicaba, chove, falei Piracicaba porque eu estou Piracicaba. Em Piracicaba, chove 1.200 milímetros por ano. Em Seropédica, chove 1.100 milímetros por ano. Não sei quanto que chove em Seropédica, mas não é para ser muito diferente. Porque eu só estou falando a altura da lâmina d'água se eu pegasse as chuvas do ano inteiro, pegasse o volume de chuva do ano inteiro e distribuísse na área do município. Eu não preciso saber a área do município de Seropédica e eu não preciso saber a área do município de Piracicaba. Eu só utilizei uma unidade de medida que já transforma volume por área. E aí eu posso comparar duas. Entendeu? Porque a gente tem muita relação de volume e área, mas que a gente não considera quando fala o valor numérico, porque a gente já fala de milímetro. Então, quanto que chove no Brasil? No Brasil, em média, chove 1.400 milímetros. Mas na região Nordeste, tem lugares que chove 800 milímetros por ano. Não estou falando de área, mas eu estou podendo comparar valores.
Então, essa é a importância do milímetro. E a gente usa essa unidade também para fazer o balanço hídrico, porque daí trabalhamos com fluxos de massa. Então, esse fluxo de massa já é o volume por área. E aí eu posso comparar duas bacias com áreas diferentes, mas em regiões distintas, mas eu comparo. Uma bacia tem evapotranspiração de 300 milímetros por ano, a outra bacia tem uma evapotranspiração de 100 milímetros por ano. Então, eu consigo ter essa unidade de medida em que eu comparo. Então, a gente pode usar essa unidade de milímetro, que significa a lâmina pela área, né? Para precipitação, interceptação, infiltração, evaporação, transpiração e para o deflúvio. Lembrando, deflúvio é a produção de água de uma bacia. E aí a gente tem distâncias lineares e curvilíneas que são utilizadas na análise física da bacia hidrográfica, como perímetro e comprimento. A área, né, como a gente falou já, pela superfície, então bacia hidrográfica, área com floresta, reservatório. Volume, que está relacionado com produção de água, ou armazenamento de água no solo, ou irrigação, ou armazenamento de reservatórios. E a descarga ou vazão, que eu já falei para vocês, é um volume por tempo. E a gente tem a vazão ou descarga específica, que é o volume por tempo por área. Por isso que a unidade dela é metros cúbicos por segundo por quilômetro quadrado. E o deflúvio, que é a produção de água na bacia, normalmente a gente trabalha com deflúvio num período de tempo fechado. Então, o deflúvio diário, o deflúvio semanal, o deflúvio mensal, o deflúvio anual. Então, eu tenho que transformar aquele volume por tempo que eu tinha, por exemplo, metros cúbicos por segundo, para o volume por tempo para deflúvio diário, por exemplo. Então, metros cúbicos por segundo, eu tenho um valor, eu quero saber quanto que deu em um final do dia, ou quanto deu em um final de 7 dias, uma semana, ou ao final de um mês. Então, a ideia é trabalhar esse período fechado. Então, existe uma relação, né, entre metros cúbicos, litros e milímetro. Por definição, 1 litro, olha aqui no vermelhinho, 1 litro por metro quadrado é 1 milímetro. Mas por que isso? Porque se você tiver 1 metro cúbico, imagina uma caixa d'água de 1 por 1 por 1. Eu tenho aqui 1 metro cúbico. Né? As dimensões de cada face dessa caixa é 1 metro. 1 metro por 1 metro. Eu tenho esse 1 metro cúbico, a capacidade de armazenamento dele é de 1000 litros. 1000 litros. Se eu colocar nesta caixa de 1 metro cúbico a altura de uma lâmina d'água de 1 milímetro, 1 milímetro é 0,001 metro. 1 milímetro, eu vou ter o volume de 1 litro. Então, a relação 1 litro por metro quadrado vem justamente dessa relação cúbica. De 1 cubo, de 1 metro cúbico, é um cubo perfeito. Qual é o volume que tem a altura de uma lâmina de 1 milímetro, 1 litro? Então, a gente fala que 1 litro por metro quadrado é 1 milímetro. E a transformação matemática disso, né? Agora, veja que para um raciocínio rápido, né, vocês podem aí ter isso na cabeça de vocês já, fazer a continha rápida. 1 metro cúbico vezes 1000 dividido pela área em metro quadrado vai dar milímetro. Tá bom?
metro cúbico, eu tenho, então, o volume em metros cúbicos. Ou eu tenho a vazão em metros cúbicos. Vezes 1000 é litros, transformei para litros. Se eu pego esse valor e divido pela área da bacia em metros quadrados, o final é milímetro. Então, a unidade final é milímetro. Vamos pensar 10. Tenho 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos numa bacia de 1 metro quadrado, né? Vou fazer bem simples a continha aí, ó. 10 metros cúbicos vezes 1000 dá 10. 1000 dividido por 1, 10.000. 10.000 milímetros. Mas a conta não é assim tão fácil. Então, a gente tem aqui essa tabela de exercícios para vocês, tá bom? Onde eu dou para vocês várias condições aí. De vazão média diária, diária da bacia, de deflúvio diário, deflúvio anual e vazão específica. São duas bacias, a bacia A e a bacia B, tá bom? Por isso tem AB, 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 AB. Então, a gente tem lá o valor. Na primeira sentença, a gente tem vazão média diária, bacia A, igual a 5 litros por segundo. 5 litros por segundo. Então, você tem que transformar essa vazão em metros cúbicos por segundo. Na de baixo, você tem em litros por segundo. Desculpa, você tem metros cúbicos por segundo, você vai transformar em litros por segundo. Depois você tem a área da bacia, que está em hectare, vai transformar para metro quadrado, depois para quilômetro quadrado. Na de baixo, na bacia B, você tem ela em metros quadrados. Você vai transformar em hectare em quilômetro quadrado. E com essas informações de vazão média diária e área da bacia, vocês vão calcular deflúvio. Deflúvio diário, então ao final de um dia, deflúvio anual, ao final de um ano. E aqui a vazão específica, vocês vão pegar metros cúbicos por segundo por quilômetro quadrado. É direto, tá? Esse valor aqui, vocês vão fazer a conta. Metros cúbicos por segundo dividido por quilômetro quadrado, vai achar a vazão específica e vão poder comparar essas duas bacias. Qual produz mais água, por exemplo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. A dúvida normalmente aqui é muito simples. Então, é uma dúvida muito tranquila. Vou falar já. Se você tem o valor por segundo e você precisa achar por dia, você tem que saber quantos segundos tem num dia. Se você vai transformar para ano, quantos segundos tem num dia, quantos dias tem no mês, quantos meses tem no ano. E aí, chega no ano, tá bom? Então, são continhas de transformação de unidade e é para vocês treinarem. Então, a aula hoje é só isso. Agora é só isso. E espero, então, que vocês consigam fazer aí os exercícios para depois a gente andar mais um pouquinho na disciplina, tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchauzinho.